Na nossa cultura, nós vivemos um momento em que, sim, os homens falarem que se manipulam, se masturbam, parece ser algo relativamente comum. As mulheres dizerem que se manipulam genitalmente para obter prazer, dito sexual, ainda é mais difícil e os estudos populacionais vão apontar diferenças muito grandes, como se praticamente todos os homens já se manipularam e fazem isso com alguma frequência durante a adolescência, e as mulheres, um grupo de mulheres só vai aprender a fazer isso depois dos 35, 40 anos de idade. Isso envolve uma história social e envolve uma história pessoal. Isso significa que as mulheres, de alguma forma, durante a infância e a adolescência, elas são repreendidas e são impedidas de se tocarem mais genitalmente. Ainda acho que essa desconfiança técnica, né, que as mulheres, as meninas, são repreendidas para que elas não se tocando genitalmente, elas não corram o risco de perder uma virgindade, ou seja, não introduzam os dedos no genital. As pessoas descobrem a autoerotização de uma maneira muito individual. Isso permite que as pessoas descubram formatos muito diferentes. Por exemplo, se eu comparo homens com mulheres, como de alguma forma os homens têm uma comunicação sobre o autoerotismo, desde os 10, 12 anos de idade, existe uma comunicação, existem até jogos adolescentes de comparações ou de competições entre adolescentes usando a masturbação. Os meninos aprendem a se masturbar, a se manipular, a se autoerotizar de maneiras padronizadas, geralmente usando a mão dominante, e as diferenças é a quantidade de dedos que ele usa para segurar o pênis. E os movimentos são só aqueles, ponto. E as mulheres? As mulheres aprendem um leque enorme, porque o aprendizado é muito mais individual, muito mais, não dizer escondido no sentido que não é mostrado para os outros, é privativo. Então aprende a usar as mãos, às vezes a mão direita, às vezes a mão esquerda, às vezes um dedo, às vezes dois dedos, em movimentos ao redor do clitóris, em movimentos no sentido horário do relógio, no sentido anti-horário. Uau! Tem essas especificidades, mais do que isso. Algumas aprendem a usar o jato d'água do chuveirinho, uma toalha, ou travesseiro, ou um boneco de pelúcia, ou Quando os homens ouvem isso, tipo, que bicho estranho é esse, né? Porque assim, não, é tão mais fácil, pega assim, faz assim e pronto, acabou. Quer dizer, as mulheres, por terem um aprendizado muito mais privativo, aprendem variações. Essa pessoa tem uma inserção social, ela tem uma vivência familiar, uma vivência amorosa, uma vivência de trabalho, ela tem as suas atividades de lazer, tem as suas atividades físicas, tem as suas atividades religiosas, ou seja, ela tem toda uma interação social durante essa semana. Caramba, sexo é uma delas. Mas pode ter todo dia? Pode. Qual é o problema disso? Essa mulher, ela é diferente das outras? Externamente, não. Tem características de personalidade diferentes? Nada estapafúrdio. Por quê? O aprendizado vai se dar quando? Sei lá, quando ela está deitada, dormindo, pensando, o que ela vai fazer nesses 10, 15 minutos antes de dormir? De repente começa a se tocar, começa a achar áreas que são agradáveis ao toque. E olha que assim, nós temos uma cultura que diz que assim, não, a mulher tem que pensar em ter filhos, porque ter filhos é a coisa mais maravilhosa na vida de uma mulher. E sexo, não é?